Ok, então neste vídeo vamos conversar sobre linfoma do sistema nervoso central. Vamos ao primeiro caso. Ressonância magnética axial T2, axial flare, axial difusão. Observe aqui em T2 essa volumosa lesão com hipersinal em T2 na substância branca profunda periventricular no corpo caloso, atravessando de um lado para o outro através do corpo caloso. Veja que isso aqui não é edema. Veja que ela não forma as projeções digitiformes. Então isso aqui é tumor. E veja que é heterogêneo. Apesar de ter uma área com hipersinal, a maior parte da área tem isosinal e algumas áreas até hipossinal. Aqui em flare a mesma coisa. Áreas de hipersinal envolvendo a substância branca periventricular, o corpo caloso atravessando para o outro lado. Como o líquor fica suprimido aqui em flare, fica preto, então fica mais fácil de ver o acometimento periventricular. Então o linfoma gosta muito da região periventricular. E aqui na difusão veja que essas áreas apresentam importante restrição de difusão da água, que é outra característica do linfoma, porque o linfoma é hipercelular por natureza. E a hipercelularidade se reflete principalmente na restrição de difusão da água, porque diminui o espaço intercelular, intersticial. E também o hipossinal em T2 está relacionado à hipercelularidade. Após a injeção do contraste é feito T1 aqui no plano axial e T1 no plano coronal. Observe que houve um realce intenso e homogêneo da lesão, da massa, que pega a substância branca periventricular, infiltra o corpo caloso e vai para o outro lado, pegando a substância branca. Veja aqui a mesma coisa. Então esse aspecto é muito típico de linfoma, ok? O diagnóstico diferencial aqui é com GBM ou com astrocitoma anaplásico, que faz essa lesão em borboleta, mas o linfoma é a principal hipótese nesse caso. Vamos ao segundo caso. Mais um caso de linfoma. Aqui temos tomografia computadorizada sem contraste e aqui com contraste. Você já observa uma volumosa massa que infiltra o corpo caloso e vai da substância branca do lobo frontal esquerdo à substância branca do lobo frontal direito, através do corpo caloso. Tem um pouco de edema vasogênico perilesional. Após a injeção do contraste, houve intenso realce dessa lesão. Aqui a ressonância magnética desse caso. Veja que a lesão está aqui no corpo caloso, infiltra o septo pelúcido, e veja que também no esplênio do corpo caloso, na substância branca periventricular, tudo tem lesão. Observe aqui o corpo caloso totalmente infiltrado pelo tumor, completamente infiltrado, substância branca periventricular também, e áreas de edema vasogênico aqui na região frontoparietal. Após a injeção venosa do contraste, temos aqui coronal T1 e sagital T1 pós-contraste. Veja o intenso realce da lesão pelo contraste e observe como ela passa através do corpo caloso e envolve as estruturas periventriculares, o septo pelúcido, um pouquinho aqui da substância periventricular. Então isso aqui é muito típico do linfoma, ok? Vamos ao próximo caso. Axial T1, axial T2, axial flare. Neste caso nós observamos extensas áreas de edema vasogênico aqui nos lobos occipitais, no lobo parietal e algumas lesões, inclusive lesão no corpo caloso, que apresenta hipersinal em T2, hipossinal em T1 e hipersinal em flare. Tem lesão também subcortical frontal à esquerda. Aqui na difusão, observe aí áreas de restrição de difusão no corpo caloso e na periferia dessas lesões. Aqui no mapa ADC, veja como ficou pretinha a periferia da lesão e áreas mais escuras aqui representando restrição de difusão. Após a injeção do contraste, houve realce anelar e realce central
realce heterogêneo de várias dessas lesões. Aqui no cerebelo também. Então, mais um caso aí de linfoma. Veja aqui nesse outro caso, axial T1, axial flare, volumosa lesão na região dos núcleos da base, extenso edema ao redor da lesão, edema vasogênico, a lesão está aqui. Veja que na difusão, aqui mapa de difusão, mapa ADC. Na difusão há importante restrição de difusão da água, com hipersinal aqui na lesão, hipossinal no mapa ADC, mostrando, portanto, que é uma lesão hipercelular. Nessa localização, né, na região dos núcleos da base, é outra região que o linfoma gosta bastante, é compatível com o linfoma. Após a injeção do contraste, houve intenso realce e a parte central necrótica. Então, mais um caso aí que era linfoma. Vamos ao caso 5. Tomografia computadorizada, veja lesões espontaneamente hiperdensas, bilaterais na substância periventricular e edema vasogênico ao redor. Então, lesão espontaneamente hiperdensa ou é lesão hemorrágica, que não é o caso aqui, que teria que ser uma hiperdensidade mais acentuada, ou é linfoma. Após a injeção do contraste, houve realce das lesões. A tomografia, a ressonância desse caso, axial T1, axial T2 e axial flare, demonstra o edema vasogênico e as lesões, lesão e edema vasogênico, com importante restrição de difusão da água nas lesões, observe aqui, hipossinal no mapa ADC, hipersinal na difusão, hipossinal no mapa ADC, e importante realce pelo contraste, com bastante edema vasogênico ao redor. Então era mais um caso aí de linfoma. Esse outro caso, um pouco diferente, tomografia sem contraste e com contraste, você observa essa volumosa lesão que já era hiperdensa na fase pré-contraste, extraaxial, tem a cauda dural, então uma lesão extraaxial que comprime o parênquima cerebral, apresenta realce homogêneo pelo contraste. Na ressonância magnética, a lesão tem hipossinal em T1, hipossinal em T2, hipossinal em flare, há um pouco de edema no parênquima adjacente. Tem importante restrição da difusão da água e após o contraste houve realce homogêneo da lesão com formação de cauda dural. Então uma lesão extraaxial na dura mater. Então isso sugere muito um meningioma, mas temos que lembrar, sempre que você pegar um meningioma que tem sinal muito baixo em T2, tem que suspeitar que não seja meningioma. Aí entram outros diagnósticos diferenciais. E um dos mais importantes é o linfoma, principalmente o linfoma MALT, que era o caso aqui. Então, linfoma dural pode simular aí meningioma, ok? Então, nesse vídeo, o objetivo era mostrar aí as várias formas de apresentação do linfoma. Lembrar sempre que quando tiver lesão periventricular, uma das possibilidades é o linfoma. E quando tiver lesão que tenha bastante restrição na difusão, também deve incluir o linfoma entre as hipóteses diagnósticas, aí no diagnóstico diferencial, ok? Então, nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.